Olá, amiguinhas e amiguinhos, professor Washington com mais uma dica no Pingos da História. Minha dica de hoje vai continuar sobre o Império Romano, mas dessa vez falando sobre o cristianismo. Vocês sabem que os romanos nunca perseguiam os povos dominados por questões religiosas. Pelo contrário, eles respeitavam as religiões dos povos dominados, tanto que eles adotaram muitos princípios religiosos dos gregos. Mas os cristãos foram muito perseguidos dentro desse império. Por que que isso aconteceu? Então, pessoal, veja só, antes de mais nada, vamos lembrar que essa perseguição contra os cristãos começou com o imperador Nero, aquele que botou fogo em Roma e acabou culpando os cristãos. E depois outros imperadores continuaram com a perseguição. Mas por que que os cristãos foram tão perseguidos no Império Romano? Quais seriam estas razões? Então podemos destacar três razões pelas quais levaram o governo romano a perseguir os cristãos. Primeiro, os cristãos se recusavam a aceitar a divindade dos imperadores. Os imperadores não eram seres divinos, eram seres normais, isso na visão dos cristãos. E para os governos de Roma, isso era uma tentativa de subversão, de subverter a ordem. Também eles criticavam o escravismo, criticavam a violência e diziam ainda que todos os seres humanos eram iguais perante a Deus, portanto os imperadores estavam nessa condição de ser humano que estava abaixo de Deus. Por todas essas razões, o governo romano considerava os cristãos como subversivos. Porém, apesar de toda a repressão violenta que os cristãos sofreram, a religião cresceu no interior do Império Romano. Inclusive, muitos soldados que pertenciam ao exército romano se tornaram cristãos. E assim, o imperador Constantino, por essas razões e entre outras, ele decidiu acabar com a perseguição aos cristãos, editando o Edito de Milão, em 313, que concedeu liberdade de culto aos cristãos. Atente para esse detalhe, liberdade de culto aos cristãos. Por que que é importante você ficar atento a esse detalhe? Porque somente em 380 é que o imperador Teodósio I é que editou o Edito Tessalônica, tornando o cristianismo religião oficial de Roma. Pegaram? Espero que sim. Então é isso aí. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que possa ser de alguma ajuda para você. Muito obrigado se você assistiu até agora e até a próxima. Tchau!